Todo mundo sabe que nós praticamos também a magia goécia de Salomão, a goécia salomônica. A goécia salomônica, ela é um tipo de magia que foi muito utilizada até mesmo por Aleister Crowley. Um tipo de magia utilizado dentro da Golden Dawn, que se diferencia dos outros sistemas de goécia. Tá? Então não vamos confundir aqui goécia salomônica com goécia, por exemplo, luciferiana, com goécia satanista, com goécia sexual, com goécia, apenas goécia, que existe, por exemplo, o Grimório Verum, que é apenas um tipo de goécia, mas não é um sistema salomônico. Muitas pessoas recorrem dentro da goécia ajuda dos demons. Alguns chamam de gênios, outros chamam de espíritos, outros chamam de divindades, outros chamam de guardiões. Cada um tem uma expressão bem própria para essas entidades, né? E procuram a goécia em busca de prosperidade para a sua vida. Buscam a goécia para ver se conseguem um aumento financeiro, um aumento no salário, um aumento no ganho, um aumento... Infelizmente, hoje eu não vou poder responder as perguntas, pessoal. Mas vai deixando aí que eu vou respondendo depois. Digitando, eu vou respondendo uma por uma, tá bom? As pessoas procuram pactos dentro da goécia, pactos financeiros, para resolver a sua vida financeira. Isso realmente funciona? Como é que funciona um trabalho financeiro? Como é que funciona uma entidade me dar prosperidade? Isso existe de fato? É assim tão fácil como as pessoas dizem? Eu vou ficar rico? Eu vou ficar milionário? E hoje eu quero desmistificar muita coisa que é ensinada por aí. Tá bom, pessoal? Então, a nossa intenção aqui é encontrar o meio termo. Não sermos materialistas, mas também não sermos fanáticos. Nós procuramos o caminho do meio, que é justamente o caminho da sensatez. Vamos aprender uma coisa interessante. Hoje eu vou explorar 3 livros muito especiais, que são esses 3 livros que nós falaremos basicamente durante essas 2 semanas de aula. Este livro aqui, que se chama Atos de Salomão, ou Testamento de Salomão. Esse livro aqui, inclusive, é publicado pelo Clube dos Autores, foi traduzido pelo meu irmão JRPT, um rapaz filho de um rabino, que inclusive tem um vídeo aqui no meu canal, já participou aqui conosco, no vídeo Jesus Cristo Realmente Existiu, ele participou desse vídeo. Então, aqui nós temos o livro Atos de Salomão, nós vamos explorá-lo. Nós temos também este livro que fala sobre a sabedoria de Salomão no trabalho. Este livro foi escrito por 2 professores dos Estados Unidos, de uma universidade muito famosa, e também por 2 palestrantes que gerenciam empresas e cuidam de empresas. Esse livro é muito interessante e daqui nós vamos tirar a informação como que funciona a prosperidade, como que a magia e a espiritualidade e a riqueza pode ter uma conexão no meio disso tudo, tá? Então, nós temos que ir esmiuçando para que vocês possam entender. E nós também iremos falar desse outro aqui, comunicando-se com o arcanjo Uriel. Depois eu vou reunir tudo e vocês vão entender onde está a chave, tá? Onde está a chave, onde está a unidade disso tudo, tá bom? Depois vocês vão entender melhor como tudo isso funciona, ok? Bom, muitas pessoas falam assim: o rei Salomão foi o rei mais rico do mundo. É verdade. Segundo a história, ele não teria sido somente o mais rico, mas o mais sábio, e depois dele não haveria ninguém com maior patrimônio que ele. Nem depois dele alguém mais inteligente do que ele.
E muitas pessoas falam assim: ele era rico porque ele era filho de um rei. Ele era filho do rei Davi. Se ele era filho do rei Davi, logicamente, ele era um homem rico. Só que não era bem assim que as coisas aconteceram. As coisas aconteceram de uma forma totalmente inversa. Davi foi um homem de guerras. Este livro deixa claro, os autores desse livro, que é um livro mais universitário, ele deixa claro que Jerusalém, que Israel enfrentava problemas financeiros. As guerras de Davi custavam muito caras. E ele não teve a permissão para construir o templo. Mas, na verdade, no decorrer da história, eu vou tentar abreviar para vocês entenderem melhor. No decorrer da história, nós começamos a ver que eles, na verdade, não possuíam o recurso para construir o templo ainda. Pois quando Davi morreu e Salomão foi consagrado a rei, foi ungido a rei sobre Israel, Salomão, ele reuniu os anciões, ele reuniu todos que pertenciam a todas as tribos de Israel e fez com eles uma espécie de assembleia para discutir as condições que eles tinham para construir o templo ou não. E eles notaram que não havia condições de construir o templo. Então eu quero aqui destacar algumas coisas muito interessantes. Depois nós vamos trazer isso para a espiritualidade, tá ok? Primeira coisa que Salomão fez para equilibrar a sua vida financeira e para se tornar o homem mais rico da história, ele fez uma coisa muito sábia. Ele se inspirou no Egito. Por que eu digo isso? Ele foi no Egito e buscou uma figura que se chama escriba. Escriba. Até então em Israel não havia essa figura, esse nome, escriba. Escriba nada mais era que um contador. Ele trouxe isso porque o antigo Egito, ele era muito inspirador. Todas as nações olhavam as riquezas do Egito, todas as nações olhavam os monumentos do Egito. Por isso que Salomão quis construir um templo que fosse o maior da sua época para se destacar no meio do Egito. O Egito sempre inspirou esses grandes magos, esses grandes espiritualistas. Tá? E o que aconteceu? Eles notaram que no Egito havia a figura do escriba. Então, toda a saca de cereal, por exemplo, era registrado. Tudo que entrava, tudo que saía, todo trabalhador que era contratado, o salário, começou a haver administração, pessoal. Então vamos lá. Para nós resolvermos o nosso problema financeiro, antes de qualquer magia, nós precisamos sermos os escribas das nossas vidas. Nós precisamos equilibrar as nossas contas. Nós temos que cortar gastos desnecessários. Nós temos que cortar tudo aquilo que é supérfluo. Nós temos que planejar como que nós vamos estocar aquilo que está mais barato hoje, pode estar mais caro amanhã. Nós temos que saber, como empresários, talvez você é um empresário, como criar um estoque, como gerenciar isso. Você tem que fazer cursos de especialização, você tem que aprender a gerenciar o seu negócio. Então isso é importante. Então, essa visão que Salomão teve foi graças à sabedoria que ele obteve. Ele obteve uma sabedoria divina espetacular e ele começou a fazer coisas que começaram a dar certo na vida dele. Então vamos trazer essas coisas para a nossa vida. Primeira coisa que ele fez, com 16 anos, ele fez um pacto com Deus. Curto e grosso. Ele fez um pacto com Adonai. Então já teve uma divindade envolvida ali. Ele fez uma aliança aos 16 anos com uma entidade. É preciso haver uma ligação, é preciso haver uma sintonia com uma egrégora, com uma entidade que possa lhe ajudar financeiramente. No caso, Adonai perguntou o que Salomão queria,
Na verdade, ali era um representante, ele havia enviado um anjo, né, para falar com Salomão aos 16 anos, chorava copiosamente porque o seu pai havia morrido. Salomão então pegou e pediu sabedoria para governar o seu povo. Sabedoria para governar o povo. E diz que Javé, então, disse que não daria somente sabedoria, mas daria riquezas, daria fama, daria glória para ele. Então o que houve? Ele começou com essa sabedoria a ser guiado a tomar atitudes na sua vida que trouxeram várias mudanças. A primeira coisa que ele fez foi reunir os anciões. Então reúna os seus amigos, reúna a sua família. Descubra onde é que você está gastando. Descubra onde está indo o dinheiro. Descubra se não estão gastando demais em coisas que podem ser cortadas. Geralmente existe muito dinheiro escapando aí pela culatra, viu, pessoal? E nós não nos damos conta disso. É preciso buscar direção da espiritualidade para saber onde nós estamos gastando o nosso dinheiro de forma errada. Onde nós estamos gastando o nosso dinheiro de forma equivocada. Então é preciso ter uma sabedoria para isso. É necessário também entendermos aqui que a divindade, quando você tem uma íntima ligação com ela, ela pode te surpreender. Eu gosto muito dessa passagem que nós encontramos no Antigo Testamento, pois ali nós notamos que Salomão pediu uma coisa e foi surpreendido pelos deuses, ou pelo Deus Javé, pelo Deus Adonai. Ele foi surpreendido com muito mais do que ele havia pedido. Ele pediu uma coisa e recebeu 4, 5. Ele pediu apenas sabedoria. Quando você tem intimidade com a espiritualidade, quando você tem intimidade com uma divindade, quando essa divindade ela tem o poder para te ajudar, ela te surpreende muitas vezes. Você pede uma coisa, ela não te dá só aquilo, ela te dá uma coisa a mais. Às vezes ela te dá algo que você não quer naquele momento, você não queria aquilo naquele momento, mas de repente se torna um grande negócio, de repente se torna uma grande oportunidade. Então vamos estar sintonizados com a espiritualidade e vamos ter essa comunhão que Salomão tinha. Ele tinha uma comunhão e devido a essa comunhão ele era surpreendido com essa sabedoria. Pegou-se então os escribas inspirados no Egito, trouxe para Jerusalém, para Israel, e começou-se a anotar tudo que poderia ser cobrado de impostos, todos os tributos que poderiam ser arrecadados, as contas começaram a ser colocadas em dia, tudo começou a funcionar, funcionários começaram a trabalhar. Ele começou uma grande criação de cavalos de raça. Para você ter noção, calcula-se, tá, que Salomão vendesse por ano cerca de 50 mil cavalos de raça. Ele tinha uma grande frota de cavalos. Isso nós encontramos em manuscritos, nós encontramos inclusive no Antigo Testamento também. E esse autor aqui, da Universidade Americana, 2 dessa universidade, e os outros 2 são preletores, eles falam a mesma coisa. Que Salomão, ele vendia cerca de 50 mil animais, filhotes, de cavalos de raça para as outras nações. Então ele se tornou um excelente negociador, né? Então assim, a promessa espiritual veio acompanhado de atitudes físicas e concretas na vida do rei Salomão. O rei Salomão não ficou esperando as coisas caírem do céu. Ele utilizou a sabedoria que ele tinha para granjear dinheiro, para fazer o dinheiro acontecer.
E é aqui que eu quero falar com você. Não adianta ficar esperando só a espiritualidade fazer. E não adianta também você confiar somente no teu talento. Tem muita gente que tem talento e não engrena na vida. Tem músico que tem talento e não vai para frente. Tem lanchonetes que têm talento, mas não vão para frente. Tem restaurantes que têm talento, mas não vão para frente. Tem pizzarias que têm talento, mas não vão para frente. Tem concessionárias que têm os melhores carros, mas não vão para frente. Tem os melhores pontos, mas não vão para frente. Então, nós temos que ter os melhores negócios, mas também nós temos que ter os melhores deuses, entidades, seres trabalhando ao nosso favor. E nós temos que conhecer dentro da espiritualidade quem são esses seres que podem nos ajudar espiritualmente. Hoje nós vamos tentar falar de dois deles, tá? Que podem nos ajudar espiritualmente, tá? É importante nós também salientarmos que Salomão, ele construiu, na época, a maior frota de navios que existia no mundo. Ele construiu uma frota de navios. Esses navios, eles saíam a esmo, com direção apenas mesmo da intuição dos seus navegantes, né, atrás das famosas minas do rei Salomão. Eu mesmo tenho 2 livros que falam das minas do rei Salomão. E falam até em locais da África, locais na Ásia, vários locais onde Salomão, todas as semanas, chegava em Jerusalém, chegava em Israel, embarcações cheias de ouro, cheias de pedras preciosas, cheio de prata, entendeu? Por quê? Ele criou alternativas para ganhar dinheiro. Ele criou alternativas para receber esse dinheiro. Então ele criou esses navios, os navios dele eram melhores, bem melhores do que o de todas as outras nações. Ele começou a desbravar os continentes e ele foi nessas minas, construindo minas, e explorando essas terras que até então não eram visitadas, e começou a retirar as suas riquezas, e começou a trazer para Jerusalém, começou a trazer para Israel, e ele construiu o maior templo da sua época. Aqui, neste livro, nós temos aqui, ó, olha que coisa interessante. O reino de Salomão era muito próspero. A nação de Israel estava em paz, a economia deslanchara, a literatura e cultura floresceram. Uma vez que o rei Davi não conseguiu construir um templo para Deus durante o seu reinado repleto de disputas. Veja bem, brigas não levam a nada, guerras não levam a nada. Aqui mais um exemplo disso, que treta, briga, discussões não levam a nada. Enquanto Davi ficou tendo que perder tempo com inimigos, ele não conseguiu realizar o que o seu filho conseguiu porque teve paz. Então, em épocas de paz, são épocas de crescimento. E nada melhor para te trazer paz na vida do que a espiritualidade. A espiritualidade te traz paz. A tua consciência diante das suas atitudes, a sua comunhão com o seu eu superior, a sua anulação do seu ego, o seu exemplo de iniciado nos caminhos das sendas iniciáticas fazem toda a diferença na tua vida, fazem toda a diferença na nossa vida, tá? E ele continua dizendo assim: uma vez que o rei Davi não conseguiu construir o templo, pois o seu reinado foi repleto de disputas, Salomão aproveitou o momento de paz e construiu um templo em nome do Senhor. Era um templo grande, o prédio mais importante, mais imponente do mundo naquele tempo. 200.000 homens trabalharam durante 7 anos para construir esse monumento. Ele foi construído com madeira da melhor qualidade.
pedra, entalhes em ouro. Além disso, Salomão construiu outros grandes prédios, incluindo o seu próprio palácio. Ele construiu uma grande frota de navios para transportar ouro, prata, marfim e outros itens de valor. Construiu cidades de guerra que abrigavam 12.000 cavalos, incluindo grandes prédios de armazenagem, e deu casas a muitas das suas mulheres também. Então veja bem, olha que coisa interessante. Ele começou a fazer, teve uma terceira atitude de Salomão que foi muito sábia. Ele começou a criar cidades de guerras. O que são cidades de guerras? Várias cidades, antes de chegar em Jerusalém, vários quilômetros antes, ele começou a fazer vilarejos e pequenas cidades. E ali ele começou a colocar suas guardas armadas. Então o inimigo não conseguia se aproximar de Jerusalém. Jerusalém não via o fogo cruzado. Jerusalém não recebia a invasão inimiga. Aliás, dizem que é assim até hoje. Diz que você vai em Jerusalém, conversei entrevistei inclusive o professor Ailton do Amaral, que morou em Jerusalém, trabalhou em Jerusalém, trabalhou no Centro Arqueológico de Jerusalém, e ele fala que quando você está em Israel, você está no lugar mais seguro do mundo. Você não vê passar um foguete, você não vê passar nada, você não escuta um tiro. E as pessoas são extremamente organizadas. Então até hoje eles conseguem manter isso. Mas Salomão, ele na época não tinha a tecnologia de hoje, então o que ele fez? Ele começou a construir cidades na beira do caminho para os seus adversários chegarem em Jerusalém. Eles tinham que passar pelas cidades de guerra, e ali eles já eram derrotados, ali eles já eram destruídos. Então ele antevia o problema, pessoal. Olha a sabedoria de Salomão. Ele já antevia o problema e já buscava soluções. Nós esperamos o problema chegar. Ele já pensava, olha, antes do problema chegar, eu já vou tomar tal atitude. Antes do problema chegar, eu vou fazer tal coisa. Nós não. As pessoas só nos procuram quando elas já estão no fundo do poço. As pessoas só me procuram quando elas já estão arruinadas, quando elas já estão arrasadas, quando elas já não têm mais nada, entendeu? Por quê? Porque elas são omissas com a sua vida espiritual, elas são omissas com a sua vida financeira, e quando o sapato aperta, meu Deus, me ajuda. Mago, pelo amor de Deus, me dá um socorro. Mago, pelo amor de Deus, eu estou desesperado. Mas você deixou chegar a esse ponto, meu amigo. Você chegou a deixar esse ponto para procurar ajuda. Então, olha a diferença. Por que Salomão era uma pessoa próspera e você não? Porque ele antevia o problema. Ele cuidava antes do problema. Você vai empurrando com a barriga, às vezes, as coisas. Você vai empurrando aquele funcionário que está dando problema, está roubando ali, está pegando o dinheiro do seu caixa, você finge que não vê, ou finge que não acredita, ou não toma providência. Pessoas que não estão rendendo na sua empresa, que precisam ser modificadas, você também não faz nada. Então, o que nós temos aqui de exemplo? Nós precisamos ter técnicas de gerenciamento. Temos que aprender a gerenciar nossa vida. Não adianta só fazer magia. Vou fazer um pacto e vou ficar milionário. Se você for fazer um pacto com qualquer divindade e for ficar sentado na sua casa com os braços cruzados, você vai morrer assim. Desse jeito. Pobre, duro, sem um tostão no bolso. É isso que você quer para você? Você quer ser enganado? Você quer que eu te prometa milagre? Não. Mas eu posso te prometer que existem entidades, existe espiritualidade, e elas podem te dar ideias. Elas podem te abrir o seu terceiro olho, o seu sexto sentido, a sua percepção, pode ampliar a sua percepção, e você vai começar a ser um empresário diferente. Você vai começar a ser uma empresária diferente. Você vai ampliar
o teu olhar, você vai pensar grande. Salomão pensou diferente do seu pai Davi. Davi era visado apenas na guerra. Davi pensava em guerrear. Salomão pensava em prosperar. Ou seja, aquilo que você investir a sua vida será aquilo que você vai se transformar. Se você investir a tua vida em brigas, em discussões, a sua vida vai ser um inferno. Você não vai ter paz. Davi viveu fugindo a vida inteira. Entendeu? Salomão já tinha uma outra visão. Ele visualizava e visava a prosperidade. Oi? Tá bom. Exagerando um pouquinho da voz aqui, pessoal. Agora, olha que coisa interessante. Neste livro, Atos de Salomão, eu recomendo a você, se você não tem, compre, adquira esse livro. Este livro foi citado por Flávio Joséfo, historiador judeu do princípio do primeiro século, do século I depois de Cristo. Esse livro, inclusive, se encontram alguns fragmentos junto com os manuscritos do Mar Morto. Então, existem fontes muito antigas. Inclusive, a própria Bíblia fala dele. Fala assim, porventura não está escrito no livro de Atos de Salomão, em 1 Reis 11:40, 41, a Bíblia cita esse livro, que não está na Bíblia. Ele foi excluído. Ele foi considerado apócrifo. Só que a própria Escritura cita ele. O próprio historiador Flávio Joséfo cita ele. Então, este livro aqui, ele nos traz algumas coisas, algumas revelações muito interessantes, como que funciona o plano astral, como que funciona a prosperidade. Quem pode estar roubando a nossa prosperidade? Esse livro começa dizendo assim, que primeiramente veio um enviado de Adonai, um Malak. Um Malak seria um mensageiro, tá? Um Malak de Adonai, e ele apareceu para Salomão. Acho muito interessante essa passagem, porque ela vai além das clavículas. Fala assim que Salomão ele estava olhando como no meio de umas árvores, e ele viu surgir um raio de 6 pontas, ou seja, uma estrela de 6 pontas, o hexagrama que nós utilizamos. Por isso que ele é conhecido como selo de Salomão. E do meio desse hexagrama resplandecente, a voz de Javé falava com ele. Então, através de símbolos, através da simbologia, através de pirâmides, os deuses falaram com a humanidade. Através de templos, os deuses falaram com a humanidade. Através de símbolos, de simbologia, cada símbolo possui o seu significado. Então o hexagrama se tornou muito importante e destacado como selo de Salomão por causa disso. Aqui mesmo nesse livro fala que Adonai, olha aqui, ó. Então, quando eu ia fechando os olhos, subitamente vi, no fim de um arvoredo, densamente sombrio, uma luz com a forma de uma estrela flamejante de 6 raios, que me falou com voz de trovão, Solomo, Solomo, na página de número 7. Então, olha o primeiro contato que ele teve aqui com a espiritualidade. Foi através de um hexagrama. Foi através de uma estrela, igual a essa daqui. Uma estrela resplandecente. Um símbolo que significa muita coisa, assim como é embaixo é em cima, assim como é em cima é embaixo. Um símbolo que significa equilíbrio. Um símbolo que significa, até mesmo representa o anjo Metatron, e entre outros, né? E através dessa simbologia, ele já começou a ter uma mente diferenciada com apenas 16 anos de idade. Só que esse livro continua dizendo que quando ele começou a fazer o templo, havia um funcionário, olha que coisa interessante, havia um funcionário que ganhava mais do que os outros. Este livro relata que ele ganhava exatamente o dobro. Ele ganhava o dobro do que todos os outros
trabalhadores do templo. Só que aquele homem, ele era o mais magro, ele era o mais abatido. Salomão então chamou ele e falou: vem cá, escuta, eu não tenho pago para você o dobro de salário que eu tenho dado para os teus irmãos? Por que você está nessa situação deplorável? Por que você está nessa pobreza? Por que você está nessa situação? Eu não entendo. Você é o engenheiro aqui, você é o arquiteto aqui, você é a pessoa que recebe o dobro de salário. O que está acontecendo com você? Aí ele disse: Rei Salomão, eu preciso falar para o senhor um negócio. Todas as vezes que eu recebo o meu salário, eu recebo a visita de um ser espiritual. E esse demônio, ele chamou na verdade de gênio. Esse gênio, ele suga todas as minhas energias. Ele, através dos meus dedos, ele suga a minha vitalidade. Ele suga tudo aquilo que eu ganho. E eu fico assim magro e abatido, como se eu não tivesse comido nada, como se eu não tivesse me alimentado. Salomão, inconformado, saiu da presença daquele homem e foi buscar uma direção divina. E ali ele teve a orientação do que ele deveria fazer. Nós vamos entrar daqui a pouco nesse assunto. Mas olha que coisa interessante. Havia uma entidade que sugava o salário daquela pessoa. Ele era o que ganhava mais e não construía nada. Quantos que estão aí me ouvindo são pessoas que já eram para estar bem avançados na vida, ganham um bom salário, recebem um bom ordenado todos os meses, já ganharam muito dinheiro, mas não conseguiram guardar nada. O dinheiro escorreu pelas mãos, o dinheiro vazou pelas mãos, saiu pelo meio dos dedos, pelo vão dos dedos, e você não entende por quê. Sabe o que havia na tua vida? Havia um gênio contrário, havia uma entidade contrária, que roubava tudo aquilo que você adquiria, que tomava de você tudo aquilo que você conquistava com o suor do seu trabalho. E talvez isso esteja acontecendo. Nesse momento, o melhor a se fazer é o que Salomão fez. Salomão buscou algo mais forte. Salomão procurou um Deus que pudesse subjugar aquele gênio, um Deus que pudesse dominar aquele gênio. E quando ele clamou, veio um príncipe dos anjos ali e deu para ele um anel. Deu para ele um anel. Esse anel foi dado a ele e através desse anel ele começou a controlar este gênio que se chamava Ornias. Ornias. E engraçado, quando ele dominou esse gênio, que se chamava Ornias, ele disse assim: olha, se você me soltar, eu prometo te dar todas as riquezas do mundo, eu te darei todo o ouro do mundo, eu te darei toda a prata do mundo. Ele roubava e tinha autoridade para dar também. Ele não estava mentindo. Só que ele falou: não, nós vamos ter um outro tipo de relacionamento. Você vai trabalhar para mim. Eu não vou ceder os seus caprichos. Aqui que nós encontramos a diferença da Goécia salomônica. Uma Goécia que subjuga e não é subjugada. É a grande diferença do magista, do mago. Algumas pessoas ficam bravas que eu digo isso. Obrigado, Ricardo. Grande abraço, querido. Existem pessoas que ficam bravas que eu digo que existe diferença entre o mago e o feiticeiro. Mas existe diferença entre o mago e o feiticeiro. O mago e o feiticeiro são diferentes. Porque o mago, ele domina. Ele não aceita ser dominado. Ele não se submete às entidades. Ele faz com que as entidades se submetam a ele. Essa é a grande diferença da Goécia de Salomão, que talvez as pessoas não entendam porque não querem. Porque preferem ser gado, preferem servir
a seus senhores, preferem ficar ali como massa de manobra, entendeu? Como massa de manobra. Então a Goécia de Salomão já começa, pelo próprio testamento de Salomão, Atos de Salomão, a falar que ele dominou Ornias, e depois ele foi dominando todos os outros gênios e começou a colocar todos esses gênios, inclusive com a força do anel, com a força da espiritualidade, ele colocou até pessoas para trabalhar para ele. Então olha que coisa, ele obteve ajuda espiritual, apareceram pessoas para trabalhar para ele, pessoas para trabalhar no templo. Então começa a sua vida começa a ser modificada quando você busca um apoio, quando você busca uma ajuda, uma luz dentro da espiritualidade. E talvez a tua vida esteja passando por isso agora. A tua vida esteja passando por isso agora. Então vamos seguir os passos de Salomão para a gente não se perder. O que ele fez primeiro? Ele procurou fazer um pacto, uma aliança. Este livro chama essa divindade de Shaddai. Por que Shaddai? Shaddai significa o Deus da aliança. Deus da aliança. Quando você faz uma aliança com esse Deus, você está fechado com ele, ele está fechado com você. Você tem intimidade com esse Deus. E o Deus da Goécia Salomônica é Adonai. É o Deus que está no círculo, é o Deus que está no triângulo. É o Deus de Micael, é o Deus de Gabriel, é o Deus de Uriel, é o Deus de Rafael, dos arcanjos, dos 4 pontos cardeais. E o que acontece? A partir do momento que você começa a acreditar numa divindade que tem uma egrégora tão forte assim, e começa a interagir com ela, você começa a receber dessa egrégora também os benefícios que ela tem. Porque muita gente fala assim, mago, conheci o senhor, minha vida mudou. Outros falam, mago, conheci o senhor, estou procurando ajuda, mas até agora nada aconteceu. Por quê? Qual é a diferença? Uns conseguiram ampliar a sua consciência e se conectaram na egrégora. Outros nem estudam, nem leem, deixam tudo por conta do mago. Não, mago, tá aí, faz para mim, ó. Faz a minha parte e faz a tua parte também. Faz a tua e faz a minha. Não é assim não, meu amigo. As coisas não funcionam assim. Você tem que fazer a sua parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Eu disse isso aqui bem claro e vou ser enfático. Qualquer pessoa que te afirme outra coisa é um charlatão, é um picareta, é um sem vergonha, tá bom? E qualquer pessoa que fale também que dentro da espiritualidade não tem jeito de você prosperar, também é outro picareta, é outro charlatão, é pior do que o charlatão que promete demais. Porque ele comete o excesso da gangorra, o oposto. Então ele não conhece o caminho do meio. A espiritualidade ajuda, sim. A espiritualidade abre portas, sim. Dá inteligência, sim. Dá sabedoria, sim. Orienta, sim. Levava Salomão onde tinha o ouro. Levava Salomão onde tinha a joia. Levava Salomão onde tinha as pedras preciosas. Levava Salomão até os marfins da vida. Fazia com que Salomão usasse a cabeça para fazer misturas de raças e criar grandes cavalos que as outras nações queriam. E vendia 50 mil desses cavalos todos os anos. Então, olha como é que esse homem era inteligente. Para fabricar esses super navios, naquela época não era fácil. Mas ele ousou em ter uma visão diferente. Primeira coisa que ele fez foi colocar ordem na casa. Coloca ordem na casa. Tá? Muitas vezes você pode estar sendo vítima, como esse rapaz, Jeroboão. Ornias, que era essa entidade, esse gênio contrário, tomava tudo que ele ganhava, retirava tudo que ele conquistava. Ele ganhava o dobro e não prosperava. Você ganha mais que o teu irmão,
você ganha mais que o teu pai, você ganha mais que tua mãe, você ganha mais do que teu amigo. Eles constroem, eles compram, eles conseguem e você não. Eles conseguem realizar, mas você não. Por quê, gente? Nós temos duas dificuldades aí. Ou nós temos um problema espiritual muito sério, sugando as suas riquezas, sugando os seus ganhos, ou nós temos em você uma péssima capacidade de administrar os seus negócios, de administrar o teu salário, de gastar menos do que ganha, menos do que você ganha. Entendeu? Qualquer estado que gaste mais do que ganha, ele vai quebrar. E a sua vida também vai quebrar. Tá? O que aconteceu? Agora eu quero entrar num detalhe especial, porque nós vamos daqui a pouco fazer uma oração que vai ser para um desses anjos que ajudou esse rapaz e ajudou Salomão a prosperar na vida. Diz essa passagem, aqui neste livro, que Salomão pediu que todos os outros gênios fossem convocados até ele, para que ele pudesse os dominar em nome de Adonai. Ornias, esse gênio, ficou muito irado e não queria aceitar. E eis que de repente surgiu essa figurinha aqui, que nós vamos falar em outra live. O arcanjo Uriel. Uriel. Olha a grande sacada aí para você. O arcanjo Uriel simplesmente fez com que Ornias se sujeitasse a Salomão e aquele rapaz que estava ganhando dinheiro e não via prosperidade. Aqui nós já temos um caminho das pedras. Nós temos aqui já uma direção. Então quer dizer que Uriel é o arcanjo que pode me ajudar a vencer essa dificuldade financeira que eu estou passando? Sim. Eu recomendo você a comprar este livro. Olha aqui. Este livro. Arcanjo Uriel. Recomendo você comprar esse livro. A comunicação com esse arcanjo é muito simples. É muito fácil. Você pode fazer dentro de um círculo mágico. Você pode fazer em cima de um tapete. Você pode denominar que aquela área é sua área sacerdotal, a sua área onde você vai, é o seu terreno de atuação, onde você vai atuar. E não exige muita técnica para você invocar, porque agora não é evocar, é invocar a presença desse Uriel. Normalmente o arcanjo Uriel é amável, é amigo, se mostra solidário, simpático, se mostra solícito com a tua causa. Coisas que ajudam. Qual é a cor da vela de Uriel? Você sabe qual é a cor da vela de Uriel? É a cor verde. É a cor verde. A vela verde pega a energia do elemento terra, terra e do arcanjo Uriel. Então você pode pedir a ele e você vai, primeiramente, antes de pedir, quando você trata-se de invocação de anjos, é preciso calma para que você entenda. É preciso que exista como invocar. Você está invocando aquela energia para que invada o teu ser e entre na sua vida, proporcionando mudanças, que é diferente de evocação, porque ninguém quer que Demon faça isso na vida deles. Ninguém invoca um Daimon. A gente evoca. Tá? No caso do Uriel, nós invocamos. Nós invocamos.
E esses anjos, eles são sim, ó, o pessoal está falando, os anjos, existem muito mais anjos do que demônios. Com certeza, se nós formos seguir a tradição, por exemplo, do livro de Enoque, nós temos pelo menos 66% de anjos contra 33%. 66%. Então, se tem 66 milhões contra 33, temos pelo menos o dobro. Temos aí uma larga vantagem, né? A chance de se vencer com o bem é muito maior. É muito maior. Engana-se aquelas pessoas que acreditam que vão vencer só fazendo o mal. Como eu disse, e já mostrei aqui hoje, pessoas que pensaram em guerra viveram em desespero. Pessoas que viveram somente brigando com os outros, pessoas que viveram somente se degladiando, se enfrentando, essas pessoas não prosperaram na vida. Não tiveram tempo para prosperar, porque estavam mais preocupados com a vida do outro. Estava preocupado com a vida das outras pessoas, não estavam preocupados em se prosperar, em se fazer próspero. Então, a visão de Salomão era uma visão privilegiada. E olha que mago, um mago que enxergava anjo, um mago que conseguia ver os raios de um hexagrama há 3.000 anos atrás. Você imaginou isso? 3.300 anos atrás, ele já tinha essa percepção. Porque Salomão viveu 1.300 anos antes de Cristo. Então, há 3.300 anos, ele já se inspirava no Egito. Ele já buscava inspiração. E ele falou, eu vou me inspirar e vou fazer um monumento maior do que o deles. E o templo de Salomão era maior até do que o templo deles. Então, olha que coisa magnífica. Você pode olhar as pessoas que têm sucesso e se inspirar nelas. Você não precisa ter inveja delas. Você simplesmente se inspira nelas e começa a falar, não, se ele pode, eu posso. E eu vou realizar esse trabalho também. Eu vou conseguir. Se ele conseguiu, eu consigo. Isso não é inveja. Isso é inspiração. Inspiração. E de repente você começa a ganhar mais do que aquela pessoa. Você começa a ter uma casa melhor do que a daquela pessoa, um carro melhor do que aquela pessoa. Isso é possível, entendeu? Isso foi mostrado na vida do rei Salomão. E foi mostrado que Uriel teve uma ação muito forte, uma presença muito marcante na vida de Salomão. E Uriel fez com que ele também prosperasse. E fez com que aquele gênio que roubava o dinheiro daquele jovem fosse controlado, fosse dominado, fosse escravizado, fosse subjugado. Então, Uriel vai ser o anjo que nós vamos trabalhar nessa noite. Daqui a pouquinho nós vamos fazer uma invocação para Uriel, de forma calma, de forma simples, e você vai ver como vai ser gostoso. Eu não vou demorar muito hoje, porque eu tenho que fazer uma viagem ainda hoje. Ainda hoje eu saio para São Paulo. Vou estar em São Paulo. Não tem nem mala pronta aí. Vou estar em São Paulo a semana toda. Semana que vem não haverá live. Nós só teremos live na quarta-feira da outra semana. E nós vamos continuar falando sobre esse assunto. E aí eu vou falar de uma outra entidade marcante na prosperidade de Salomão. E nós vamos pedir a força dele também. Então vão ser 2 arcanjos que nós vamos trabalhar dentro das ordens celestiais, das ordens angelicais. Tá ok? Muda para São Paulo, Mago. Quem sabe um dia, querido? Quem sabe um dia? Quem sabe um dia, viu? Aí eu vou te visitar. Quem sabe um dia? Casa precisa ser um local, precisa ter um local onde você determine, esse local aqui vai ser meu canto de invocação ao arcanjo Uriel para me ajudar a prosperar na minha vida. Eu não quero passar por isso. Eu quero dominar todos esses gênios contrários que estão roubando meu dinheiro.
É o marido que está gastando com bebida, é o marido que está gastando com amantes, é o marido que está gastando com os amigos no futebol, ou é a mulher que está gastando demais no cabeleireiro. Desculpa, mas tem hora que algumas mulheres abusam, né? A Zaira foi no cabeleireiro essa semana e disse que conheceu uma mulher que estava gastando 12 mil reais por mês no cabeleireiro. 12 mil reais por mês no cabeleireiro. Sozinha, sem ninguém e tirando uma pensão imensa do ex-marido. Que felicidade há nisso. 12 mil reais no cabeleireiro e quer prosperar como? Quer prosperar de que jeito? Outra coisa muito interessante, olha, limpeza só com água. Os cristais você pode limpar com água e sal grosso. Daí você coloca no sol para energizar. Você pode colocar ele na lua para energizar. Deixa posar no sereno, tá? Algumas pessoas até enterram na terra para pegar energia também. Você pode fazer os 3 passos se você quiser. Coloca no sol, enterra, coloca na terra, debaixo da terra e coloca também sobre um banho de lua, um banho de luar. E você vai estar imantando ele novamente, energizando. Os cristais atraem muito a presença de Uriel e faz essa transição ser muito mais suave, muito mais fácil. Tá ok? E é o que nós vamos fazer agora. Mas para que nós façamos isso agora, eu quero que você se concentre. Eu vou até diminuir um pouquinho a luz aqui. Minha garganta já está falhando. Né? Pessoal Flumado, você estava com tosse na última live. Eu estava e estou ainda. Nesse momento, pessoal, desligue de tudo que você está fazendo. Desligue o seu celular. Se você está com outras abas abertas no seu navegador, feche, por favor. Não converse na sua casa. Nós vamos tentar fazer, nesse momento, uma invocação da energia desse arcanjo, o arcanjo Uriel, para dar prosperidades a todos nós. Prosperidade à sua vida. Eu vou acender essa vela, deixar aqui no altar, depois, atrás de mim, representando vocês, cada um de vocês que estão aqui na live. Cada pessoa que entrou aqui, talvez até sem querer. Se você não é inscrito no canal, clique em inscrever-se. Esse canal está aqui para te ajudar, para ser uma luz na tua vida, para te direcionar, para te ajudar. Então, clique em inscrever-se. Faça parte dessa família, tá ok? Compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Eu vou acender esta vela. Nós vamos fazer uma oração, uma invocação muito simples. De forma simples, do arcanjo Uriel. E ele vai estar representado pela chama dessa vela. Ele vai estar na sua casa. Ele vai estar na tua vida. Ele vai estar iluminando o teu caminho. E todos os seres trevosos que estão sugando o que você ganha vão ter que desaparecer daí. Aqui na minha mão eu tenho um cristal. Aqui eu tenho a vela. Feche os seus olhos juntamente comigo. Vamos nos unir nessa egrégora. Vamos nos conectar ao hexagrama resplandecente, à estrela de 6 pontas, ao poder dessa estrela, o que fez na vida de Salomão, que faça na nossa vida agora. Se Ornias, se qualquer outro gênio contrário estiver na vida dessa pessoa, nós invocamos agora os raios, os guardiões, os anjos que trabalham na corrente de Uriel. Nós clamamos o próprio Uriel
para que se aproxime de nós nesse momento generosamente, amavelmente, cordialmente, e que retire da casa dessa pessoa toda a miséria financeira, todo o problema financeiro, e que ela comece a prosperar na sua vida, que ela comece a ter dinheiro para fazer aquilo que antes ela não conseguia, que ela comece a comprar coisas que antes ela não conseguia comprar. Ela está vendo o seu inimigo crescer, ela está vendo o seu concorrente prosperar, mas ela não está vencendo. Chega, acabou. Nós invocamos o arcanjo Uriel, que venha do norte, que seja invocado nesse momento, na vida de cada uma dessas pessoas que estão nos ouvindo. Em nome de Adonai, em nome de El Shaddai, em nome de Javé, em nome de Iavé, que esteja manifestando agora a tua prosperidade na vida de cada pessoa que está sintonizada nessa live. Faça dessa live uma live diferente. Queremos sentir a tua energia passando por essa tela e alcançando essa pessoa onde quer que ela estiver. Podem nos chamar do que quisermos. Nós queremos a magia prática. Nós queremos a prática da espiritualidade. Nós queremos realmente ajudar as pessoas. Ajude essa pessoa. Ajude este homem, esse pai de família que está sem serviço. Que ele saia e consiga o trabalho. Peça agora para Uriel aquilo que você quer. O que você quer? O que você está precisando, meu querido? O que você está precisando, minha querida? Peça para Uriel. Uriel, atenda o pedido desta pessoa. Eu peço a ti sabedoria e conhecimento para ajudar o maior número de pessoas possível, para que todas sejam ajudadas e alcançadas por Adonai. Eu entrego cada uma dessas pessoas, cada um desses lares, cada uma dessas famílias representadas, eu coloco nas mãos do arcanjo Uriel. Que os seus anjos estejam nessas portas nessa noite, essas janelas, e que todo gênio contrário que está roubando esse dinheiro, roubando essa prosperidade, deixando essa pessoa na pobreza, que ele seja aprisionado e levado para as prisões no Tártaro. Que assim seja, que assim seja, que assim seja. Vamos todos juntos em busca da verdade, estudando vários mistérios da humanidade. Todo respeito a toda a espiritualidade. Sabedoria não se alcança sem a humildade. Ninguém pode ficar em pé pra ensinar se não sentar pra aprender. Aqui é mais que um canal do YouTube, é a escola do saber. Conhecimento também é poder. Se tem dúvida, pergunte o mago, responda você. Aqui é o canal do mago. Todos são bem-vindos, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos. Bandistas e espíritas, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos. Evangélicos católicos, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos. Ateus e agnósticos, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos. Aqui todos são bem-vindos.